Da guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Isso é bem chato. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminarmente ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiro. Então, a guarda, ela regulariza a posse de fato, podendo ser deferida liminarmente ou incidentalmente, ou seja, no início ou durante o processo. Nos procedimentos de tutela e de adoção, eu posso conferir guarda. Está tendo um processo de tutela, está tendo um processo de adoção, eu posso conferir a guarda. Agora, eu só não posso dar a guarda no processo de adoção estrangeiro, lógico, porque ele tem que ficar aqui, só vai para lá depois da adoção. Excepcionalmente, você pode dar a guarda, referir-se à guarda fora dos casos da tutela e adoção. Quando? Para atender uma situação peculiar ou suprir a falta dos pais do responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de determinados atos. A guarda confere à criança ou à adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive os efeitos previdenciários, tá? Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, a autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais. O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício de direito de visita pelos pais. Calma. O deferimento da guarda de criança, ou adolescente a terceiros não impede o exercício de direito de visita pelos pais. Como assim? Você vai deferir a guarda da criança ou adolescente para terceiro. Quer dizer que os pais podem visitar? Pode, não impede o exercício de visita pelos pais. Assim como não impede o dever deles prestar alimentos. Serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público, né? Entendi. Salvo expressa, então ficou assim. Salvo expressa e fundamentada a determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios. Então, o poder público ele vai estimular, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Então, o poder público vai estimular, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Então, vai incentivar o acolhimento em forma de guarda. A inclusão, vamos deixar aparecendo assim. A inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar tem preferência ao acolhimento institucional. Então, primeiro acolhimento familiar, lógico, depois instituições. Observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida. Lembra que acolhimento institucional não se prolongará por 6, 12, 18 meses. Lembra? 18 meses, 6, 12, 18? O acolhimento institucional não se prolongará por 18 meses e a reavaliação será feita de 3 em 3 meses. Vamos voltar lá para ler de novo. 18 meses, isso mesmo. E
E a reavaliação no máximo a cada 3 meses, tá? Onde que eu tô? Eu me perdi. Disposição geral já li, da guarda, eu já li. Não, acho que eu tô aqui mesmo, na guarda. Eu tava aqui assim, ó. Eu tava assim, ó. Vídeo previdenciário eu já li. Poder público estimulará por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios o acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. A inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar terá preferência ao seu acolhimento institucional. A inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. Primeiro o familiar e a instituição por último. Lembra que eu falei isso? E é aqui mesmo que eu parei. Eu estava falando que o acolhimento institucional é reavaliado de 3 em 3 meses, não se prolongando por mais de 18 meses, que é 1 ano e meio. 6, 12, 18. Observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida. Repetindo, acolhimento familiar no máximo 18 meses e reavaliado a cada 3 meses. Na hipótese deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o artigo 28 a 33. Então, o casal ou a pessoa que está cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda. Imagine só receber a criança ou adolescente mediante guarda e ela está somente no acolhimento familiar, ela vai ter a guarda temporária. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora. Então vamos lá. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências familiares, capacitadas e acompanhadas, que não estejam no cadastro de adoção. A União vai apoiar a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas, que não estejam no cadastro de adoção. Tá? Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais e distritais. A União vai apoiar e poderão ser utilizados recursos federais, estaduais e distritais e municipais para a manutenção do serviço de acolhimento familiar em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Então, poderão ser utilizados recurso federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicialmente fundamentado, ouvido o Ministério Público.